Então, galera, vamos lá, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, tá? Como eu disse para vocês, cada processo do nosso CRUD eu vou fazer uma aula dedicada especialmente a ele, tá? Hoje a gente vai ver o nosso incluir, tá? Que a gente vai inserir os dados no banco, tá bom? Então, vamos lá. Começamos a configurar tudo pelo nosso formulário, tá bom, pessoal? Nós temos o nosso formulário de cadastro aqui, tá? Eu gosto de seguir a ordem, tá? Visão, controle e modelo. Então, primeiro a gente vai ver a camada de visão, tá? Depois a gente parte para a camada de controle, tá? E depois a gente parte para a camada de modelo, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar aqui o cadastrar usuário, tá? Que é a página no qual eu tenho meus arquivos, tá? No qual eu tenho meu formulário, desculpa. Vocês podem ver que eu passei aqui o menu.php, tá? Incluí o menu.php e incluí a minha default.php, que são aqueles arquivos de configuração que eu falei para vocês, tá bom? Próximo passo aqui, eu carrego o meu controlador, tá? Vocês podem ver aqui, ó, require once controle usuários, tá? Se eu apertar um Ctrl aqui e clicar em cima dele, ele vai abrir o meu controlador, tá bom, pessoal? Dois pontos barra aqui é para ele voltar uma pasta, ou seja, eu estou dentro da pasta view. Dois pontos barra, ele volta uma pasta, depois ele abre a pasta controle, depois ele abre o arquivo .php. Toda vez que você bota dois pontos barra, dois pontos barra, dois pontos barra, ele volta uma pasta, tá? Dentro do sistema, tá bom? Então isso daí já é padrão do PHP mesmo, tá bom, pessoal? Então, dois pontos barra voltou uma pasta, ou seja, ele saiu da pasta view, barra controller, ou seja, ele abre a pasta controller, barra controle usuário.php, que ele abre o nosso arquivo de controle, tá bom? Em seguida, eu passo um processo, tá bom? Que é o processo incluir, que a gente vai ver ele lá no nosso controlador depois, tá? E em seguida, eu carrego aqui ó, esse script aqui, que é o js validar conform, tá? Que esse é um arquivo de configuração que eu tenho para validar os meus formulários, tá bom? Como validar? Como assim, Marcos? Para ver se tem algum campo que não está preenchido, que é obrigatório e tudo mais, e essas coisas. Mas todo formulário de cadastro tem que ter validação, tá bom, pessoal? Eu boto ele aqui carregado para o quê? Para orientar isso daqui, né? Eu poderia botar esse script direto no código, mas eu não gosto. Eu gosto de orientar o código. Separar, cada arquivo tem a sua função, você carrega ele dentro de outros arquivos e assim vai, tá bom? Então aqui, ó, clicando com Ctrl e no arquivo JavaScript, ele vai abrir meu arquivo JavaScript daqui, tá vendo? Isso daqui é todo meu arquivo JavaScript. Olha quantas coisas tem nesse arquivo JavaScript, tá bom? Então, deixo meu arquivo JavaScript lá, tá? Ele tem várias funções aqui dentro, não tem só a função de validar formulário não, tá, pessoal? Tem várias funções úteis aqui dentro que vocês podem olhar depois e precisando utilizar, vocês utilizam, tá bom? Fiz a validação form e vamos criar nosso formulário aqui de contato, tá bom? Essas divs aqui e tudo mais, a parte de front, não vou entrar muito em detalhes, tá? Porque o Bootstrap configura, então não precisa entrar em detalhes sobre isso, tá? Então aqui eu tenho a minha tag form, tá? Que tem que ter. Você pode botar a tag form no início e no final do código, porque ela pega todo o código, tá? Então aqui dentro da tag form não passo action nenhuma, tá? Tem aqui a classe que vai definir o formulário do Bootstrap. Tem aqui a action que eu não preciso definir uma action para esse form. O que eu preciso mesmo nesse form aqui? É passar o id, tá? Que é id form, e o name desse form e o método post, tá? Que é o método que nós vamos utilizar para estar subindo as nossas variáveis para o nosso controlador, tá? Através do post, tá bom? Então esse daqui eu preciso no form, id, name e o método do nosso form, tá? Aí aqui eu tenho uma div aqui com os meus inputs, tá bom? Eu tenho aqui, ó, o que não pode faltar nesses inputs é o type, tá? Que é o tipo do input, se é texto, se é e-mail, se é password, isso daí é coisa de HTML, tá? Então tem que passar aqui o ID e o name, tá? Isso é muito importante, sempre vejam isso, se tem ID e name no seu input. ID e name no seu input. Tem que ser repetitivo quanto a isso, porque é isso aí que o nosso post vai pegar, tá? O nosso post vai pegar aqui, na verdade, um nome, tá bom? Então não esqueçam de passar ID e name no input de vocês.
Então, lá no banco de dados eu falei que ia cadastrar o que? ID, rotineiramente, name, e-mail e senha, tá? Nome, e-mail e senha. Então já tem aqui nome, e-mail, vou tirar o telefone aqui. Vou deixar senha, tá? Senha a gente bota aqui type password porque é para ficar a senha escondida, tá? Oculta em caracteres. Ocultar os caracteres, fica só aquelas bolinhas, tá bom? Então aqui tem o meu formulário, tá? Nome, e-mail e senha, tá? No name, tá bom? Vamos atualizar lá para ver se ficou certinho. Vamos atualizar aqui. Vamos lá na nossa página, vamos atualizar o formulário. Tá. Nome, e-mail e senha, tá bom? Em seguida eu tenho o meu botão, muito importante. Atenção nessa parte aqui agora. No meu botão aqui, eu tenho o button configurado aqui, tá pessoal? Type button, name button, ID button, value, cadastrar, tá? O valor do botão aqui. Cadastrar é o nome que vai aparecer aqui, tá? Se eu mudar o nome aqui de cadastrar, daqui, só C, CA. E vamos ver que vai mudar o nome do botão aqui, tá? Ó, tá vendo? O value é como ele vai identificar o nome do botão, tá? Então eu vou deixar aqui o botão cadastrar, tá bom? E o onClick, que é o validar, tá? Validar form. Sem isso daqui não vai funcionar, pessoal. Não esqueçam disso. Esse onClick aqui é muito importante. Que seja, quando eu dou um clique no botão, ele vai chamar o meu arquivo JavaScript que vai formular, que vai verificar o form com ID form, tá? Então isso daqui, ó, se eu mudar o ID do formulário lá, tá? Ele não vai identificar. Então eu tenho que botar aqui o ID do formulário, tá bom? Document.form, que é o ID do meu formulário. Quando eu clicar no botão cadastrar, ele vai validar o meu form através do ID do meu formulário com o meu arquivo JavaScript, tá? Vai fazer a validação e vai entrar aqui depois, ó, esse input aqui, que é o meu header. O header é o que? Ele é um elemento que ele fica oculto na página. Ele está lá, mas ele não aparece. Então, dou um nome para o meu header aqui, que é OK, tá? E o ID OK. Que esse header aqui, ele vai ser validado... Desculpa, pessoal, beber uma aguinha aqui. Esse header aqui, ele vai ser validado lá no meu controlador, tá bom? É através desse header que eu vou testar a condição no meu if dentro do meu controlador que eu vou fazer o cadastro, tá bom? Isso a gente vai ver agora, tá? Então, importante aqui, o value do formulário, tá? O valor, o ID, o nome e o onClick, tá? Tem que ter o onClick, preste muita atenção no onClick do formulário de vocês, do botão, tá? E o elemento header, tá? No qual a gente vai passar aqui a nossa condição lá para o nosso controlador. Feito isso, tá? Ele vai abrir agora o nosso controlador, tá? Temos aqui o nosso controlador com o processo incluir carregado, tá? Abrimos o controlador, ele carrega inicialmente aqui no controlador a nossa classe do modelo de domínio, que é a classe usuário, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom, pessoal? Ele carrega a nossa classe usuário. Mesmo esquema lá de carregar o controlador, 2 pontos barra, porque esse arquivo está dentro da pasta controller. Então ele vai ter que voltar uma pasta e abrir a pasta model. Então, 2 pontos barra, ele voltou uma pasta, model, abriu a pasta model barra usuário.php, que é a nossa classe PHP, tá bom, pessoal? Aí aqui eu passo a function que eu chamei de processo, tá? Com a variável processo, tá? E aqui eu vou fazer um switch case com essa variável processo, tá? Fazendo o switch case, eu tenho aqui o meu case incluir, que é o incluir que eu passei aqui na minha camada de visão, tá bom? Esse processo aqui vai determinar o case que ele vai entrar aqui no meu controlador, tá bom? Se eu passar algo diferente de incluir aqui, ele vai entrar em outro processo aqui que tem outro nome diferente. Vocês podem ver que eu tenho aqui case incluir, case consultar, tá? E case editar, tá bom? São os casos que eu tenho aqui, tá bom? E os casos que vocês podem usar. Ou vocês podem nomear diferente como vocês quiserem. Cada um dá um nome sugestivo como quiser, tá bom? Então botei aqui, passei o processo incluir para o meu controlador
tá? Então ele vai chamar minha função, vai fazer o switch, chamando essa variável aqui de processo, tá? E vai abrir o case incluir que eu passei lá na visão, tá bom? Eu chamo de visão porque é o arquivo que está na parte de visão, para a gente entender mais ou menos o MVC aí, tá bom? MVC é sempre a visão chama o controle chama o modelo retorna para o controle retorna para a visão, tá? Que printa na tela para você. Explicação rápida de MVC, tá? Então aqui, entrando no case incluir que a gente passou, ele vai setar aqui duas variáveis globais, que é a variável linha e a variável rs, que é o record setter, que é o que? O conjunto de dados, também chamado de resultado. Tá bom, pessoal? Entrando aqui no nosso conjunto de dados, ele instancia o objeto usuário, tá bom? Instancia a classe usuário criando o objeto usuário. Ou seja, eu passo aqui a variável usuário igual a new usuário, ou seja, eu criei meu objeto usuário, tá bom, pessoal? Para quem não tem o conceito de orientação a objeto, recomendo estudar. Então, passei aqui as variáveis globais, criei o meu objeto, em seguida eu vou fazer a consulta, tá, pessoal? Usuário, chamo o processo de consultar lá na minha classe, tá? E faço aqui um select, tá bom? Em seguida ele carrega isso para a linha, em seguida ele carrega isso para o conjunto de dados. Agora que vem a parte importante, que é a parte do OK que eu falei para vocês lá, do elemento Rider na camada de visão. Lembra que eu passei um OK? Então, aquele OK lá, ele vai testar aqui, pessoal, tá vendo? Eu passei OK, então ele vai entrar num if aqui, no qual ele vai pegar o OK através do método post, tá vendo? Então o OK tem que estar dentro do formulário, tá? Que o nosso formulário que vai passar o método post. Então ele vai pegar o OK através do método post e vai igualar esse OK a true. Ou seja, se o OK for igual ao verdadeiro, se realmente você passou OK, ele vai executar esse if. O que esse if executa? Ele pega aqui a variável usuário, tá? Que a gente instanciou o objeto, tá bom? A gente instanciou a classe, na verdade, que a gente criou o objeto, tá? E vai entrar no processo incluir da nossa classe, tá? E vai levar para a classe as variáveis postadas no nosso formulário. Vai levar o que? O post nome, o post e-mail, o post telefone aqui eu posso tirar, que a gente botou só nome, e-mail e senha, tá bom? Então ele vai levar aqui o post nome, tá? O post e-mail e o post senha. Ou seja, as informações que ele tá, os dados que ele está pegando do formulário através do post, ele vai levar para a classe do modelo de domínio, que é a nossa classe usuário, que vai fazer a interação com o nosso banco de dados, tá bom? Então, eu clicando aqui, apertando Ctrl, clicando em incluir, ele já vai direto para a minha função de incluir na minha classe do modelo de domínio, tá? Que é a classe usuários, que foi a classe que eu carreguei lá em cima, tá bom? Então aqui, Ctrl, clico em OK, ele já foi direto para minha função incluir aqui na minha classe do modelo de domínio, tá? Que é a minha classe usuário. Agora vamos lá, passo a passo da classe usuário. O que eu faço na classe usuário? Eu carrego a minha conexão com o banco de dados, tá? Que é a minha classe de conexão, que a gente vai ver depois aqui. Primeiro eu vou passar aqui as linhas pertinentes à classe usuário, tá? E ele vai abrir depois a minha classe de conexão. Ele abre aqui minha classe de conexão, tá? E vem para minha classe usuários, que é a classe que nós criamos, tá? Classe usuários, que vai ter aqui os atributos da classe, tá? Não preciso de telefone, vamos tirar o telefone. Nome, e-mail e senha, tá? Que é os atributos que eu vou cadastrar no banco de dados. Para que ele precisa desses atributos? Para criar o meu objeto lá no meu controlador, tá bom? Eles no caso aqui são private, tá? Passando aqui para minha função de incluir, que é o que realmente importa para a gente, vamos tirar telefone de novo, tá? Que não tem telefone. E vamos aqui prosseguir. Ele vai entrar aqui na minha função incluir. O que eu tenho na minha função incluir? Eu tenho um insert, tá? Que eu criei aqui uma variável chamada insert, na qual essa variável vai receber a minha query de inserção no banco de dados, tá? Que é o que? Insert into em usuário, tá? Que é o nome da nossa tabela, insert into,
na tabela usuários, vamos dar um inserir na tabela usuários com as seguintes variáveis, nas seguintes colunas. A gente vai inserir na variável na coluna nome, na coluna e-mail e na coluna senha, tá? Vamos inserir nessas três colunas os seguintes valores: nome, e-mail e senha, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Opa, apaguei demais. Vou tirar o telefone de novo. Nossa, que... Agora foi. Tá? Ou seja, eu vou dar um insert into em usuários na coluna nome, e-mail e senha, os seguintes valores: nome, e-mail e senha. Lembra que eu postei esses valores lá no meu formulário, eles passaram para o post no controlador, tá? Do controlador, ele mandou as variáveis para a minha classe modelo de domínio, tá bom? Ou seja, que ele pegou as variáveis nome, e-mail e senha e está passando aqui, tá, pessoal? Nome, e-mail e senha, tá bom? Então, salvar aqui. Beleza, tudo ok. Em seguida, ele pega aqui, ele abre a conexão, cria o objeto da conexão, tá? Abre o arquivo de conexão e executa a query, tá? A query insert, tá? A gente vai ver agora o nosso arquivo de conexão. Muito importante, estou utilizando aqui MySQL, tá? Que é o arquivo de conexão mais atual, tá bom? Não utilize mais SQL Connect, porque já caiu em desuso já, tá? As novas versões do PHP só aceitam mais SQL, tá bom? Ou PDO, aí tanto faz, aí vai a critério de vocês, tá bom? Então aqui minha conexão localhost, nome do meu local, root, que é o meu usuário, senha eu não tenho. E aqui o teste aqui seria o nosso usuário, que é o nome do nosso banco de dados. Lembra que a gente tem o nome do nosso banco de dados de usuário, tá bom? Aqui ele faz um teste se der falha na conexão, tá? E aqui ele executa a query, tá bom, pessoal? Aqui eu tenho o result, abro a conexão dentro da query e tudo mais. Aqui eu destruo e fecho a conexão com o nosso banco de dados. Tá importante isso aqui, vocês teriam o localhost, o usuário, a senha e o nome da base de dados aqui, tá? Onde a gente vai trabalhar, tá bom, pessoal? Então tá tudo pronto. Vamos testar o nosso inserir, tá bom, pessoal? A gente vai lá no nosso arquivo, vamos dar um atualizar aqui no cadastrar. Nossa, o admin tá cadastrado aqui, que merda. Então tá, vamos lá, nome, vamos botar aqui Marcos, e-mail, MRC, já vai abrir aqui, e senha eu vou botar 1, 2, 3, 4. Não criptografei a senha ainda, mas futuramente a gente pode ver a criptografia de senha no banco, tá? E eu vou clicar aqui em cadastrar. Cadastrado com sucesso, tá? E me retornou lá para minha index, tá bom? Vamos lá no banco de dados agora, vamos ver se os dados realmente foram cadastrados. Vamos na tabela usuário, Data Browser, e tá lá os nossos dados cadastrados com sucesso no nosso banco de dados. O nome que eu passei, tá? Nome Marcos, e-mail MRC Marcos e a senha 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, o ID também ele auto-incrementou comum, tá bom, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o inserir, tá, no nosso banco de dados. E na próxima videoaula aí a gente vai ver o nosso processo de consultar, tá? E depois a gente vê o de editar e então o processo de escolher. Então dou por finalizada essa aula. Até a próxima.